Irmãos, hoje nós chegamos à quarta e penúltima estrofe do Cântico do Servo. O texto que será exposto hoje, os versos 7 a 9 de Isaías 53. Entretanto, nós faremos a leitura desde o verso 13 do capítulo 52 até o verso 9 do 53. Nós temos lido e exposto o texto usando a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Isaías 52:13 até o 53:9. Entretanto, a parte que será exposta serão os versos de 7 até 9. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra. Palavra esta, Senhor, que tem tudo aquilo que nós precisamos, o que é suficiente para o nosso aprendizado. Mas, Senhor, nós somos homens e mulheres reunidos aqui de dura cerviz. Somos tardios em ver a Tua grandeza, Senhor, e mais tardios ainda em abandonar o nosso pecado. Nós somos de domingo a domingo exortados sobre os nossos pecados, mas às vezes insistimos, Senhor. E não há nada, Senhor, nem mesmo a nossa força de vontade pode fazer com que vençamos. Se não for a Tua graça, se o Senhor não cravar e plantar a Tua palavra em nós. O Senhor é quem regenera os corações e quem os santifica. E o Senhor tem feito isso ao longo da história da redenção, Senhor, dando um vislumbre de quem o Senhor é e de quem Cristo é. E a grandeza de Cristo é o que nos torna capazes de vencer o pecado e de andarmos como Ele andou. Por isso nós rogamos, Senhor, que mais uma vez o Senhor nos coloque diante da majestade do nosso Salvador. E que olhando para a sua submissão, bem como para a sua humilhação, nós percebamos então a grandeza deste servo sofredor. Que nós olhemos para as virtudes desse Salvador submisso, a fim de que o conheçamos mais e melhor, para que o amemos mais, porque Ele merece, Ele é digno de todo o nosso amor. Nós rogamos que o Senhor
trabalhe pelo teu Espírito no coração dos teus eleitos nesta noite. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Homens devem ser perigosos. Isso foi dito pelo pensador canadense Jordan Peterson. Peterson, obviamente, foi questionado em virtude dessa frase. O que significaria que homens devem ser perigosos? Alguém disse a ele que isso talvez significasse que homens deveriam estar prontos para ameaçar outras pessoas. Mas Peterson respondeu que não. Segundo ele, o que ele quis dizer com a frase homens devem ser perigosos é que os homens devem ter a capacidade de ser perigosos. E eles precisam ter essa capacidade porque um homem fraco não é ameaçador de forma nenhuma, mesmo que ele queira. Veja bem, a lógica de Jordan Peterson é dizer o seguinte: se um homem é fraco, ele jamais terá a virtude de ter autocontrole, porque ele não poderá representar nenhuma ameaça. Entretanto, um homem capaz de ser perigoso e forte será um homem virtuoso se ele tiver autocontrole e controle suficiente para reter a força quando ele quiser. Este homem será virtuoso. O fraco não é virtuoso. Um homem forte que pode ser perigoso será considerado então um homem virtuoso se tiver autocontrole e escolher não ser violento. Mas um homem fraco não pode realmente ser violento. Então isso não é virtude, porque ele é incapaz de ser. Mas é virtuoso aquele que é capaz de ser violento, mas não é por autocontrole, por justiça talvez. Talvez para vocês pareceria uma contradição dizer que o servo de Isaías 53 é perigoso. Mas bem, irmãos, nós vamos orar com atenção e notar que ele é perigoso, porque ele é poderoso. Ele é tão poderoso que, visando a salvação dos seus, ele usa a sua força de maneira extremamente corajosa. Não para vencer na força do seu próprio braço, e ele poderia, mas ele faz isso se submetendo ao sofrimento que lhe é imposto para salvar outros. Que coragem é desse servo! Esse servo de Isaías 53, dos versos 7 a 9, um servo submisso, se submete ao sofrimento e retém o seu próprio poder, a ponto de parecer indefeso, mas ele não é indefeso. E essa submissão manifesta, na verdade, as virtudes desse servo que é poderoso e que retém o seu poder. Ele é humilhado, mas não porque é fraco. Ele faz isso de livre e espontânea vontade. Ele faz isso porque é virtuoso. Ele faz isso porque ama. Esses versos que nós acabamos de ler, meus irmãos, nos demonstram 3 grandes virtudes do servo sofredor de Isaías 53. Em cada um dos versos que nós lemos, verso 7, o verso 8 e o verso 9, versos que são o objeto da nossa exposição hoje, apresentarão virtudes. E a primeira virtude que aparece no verso 7 é a voluntariedade do servo. Acompanhem com atenção, irmãos, o texto. O servo que se submete a um estado de humilhação, ele não faz isso obrigado de maneira involuntária. Ele faz isso com prontidão, porque ele quer fazer. Ele não tem a obrigação de assumir esse ônus da humilhação, mas ele encara isso com muita coragem, assumindo prontamente o preço da injustiça. Olhe para o texto. O texto diz que ele foi oprimido e humilhado. Irmãos, seu sofrimento, nós sabemos, foi muito humilhante. Mas o verbo humilhado aqui no texto de Isaías 53:7 tem um quesito bastante importante. Ele é reflexivo no texto da língua original. Isso significa que o servo assume isso para si mesmo.
Ninguém lhe dá isso. Quando o texto diz que ele foi morto, ele não se mata, ele foi morto por alguém. Mas aqui o texto diz que ele se humilha, ele assume essa humilhação opressiva. Isso demonstra que o profeta, escrevendo esse texto, queria comunicar a voluntariedade do servo. Ele assume essa humilhação, porque ele quer assumir. E como ele faz isso? É o que o texto descreve. O texto diz que a atitude do servo frente a essa opressão humilhante é uma atitude de silêncio. Ele não abriu a boca. Essa expressão, ele não abrir a boca, aparece tanto no começo do verso 7 quanto lá no fim. É repetizado, é repetido. O silêncio do servo é enfatizado aqui. E o que tem no meio dessa expressão, não abriu a boca no começo e não abriu a boca no fim? É uma ilustração do servo como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha silente. O profeta então está combinando, irmãos, a figura de uma ovelha inocente com a imagem de um homem que voluntariamente aceita a humilhação. O servo é levado ao matadouro como uma ovelha, no sentido de ser inocente. Mas diferente de uma ovelha que era sacrificada no Antigo Testamento, o servo é voluntário. É como se Deus dissesse: quem pode ir morrer no lugar de pecadores? E o servo levantasse a mão e dissesse: eu posso ir. A ovelhinha não fazia isso. Ela era arrastada pelo pecador que levava ao sacerdote para ser sacrificado. O servo então combina a figura deste homem que é voluntário na humilhação com a ovelha. E ele se cala, irmãos. Ele se cala voluntariamente, não como uma ovelha temerosa. A ovelha realmente se cala diante dos tosqueadores. Mas o servo não faz isso por temor, enquanto a ovelha o faz. Por temor da tosquia. O servo faz isso voluntariamente. Ele se cala porque ele assume a responsabilidade de encarar essa humilhação. Ele não reclama. Ele não fala nada porque ele é voluntário. Ele aceita prontamente a humilhação que é necessária para salvar pecadores como nós. Há um filme, irmãos, uma adaptação de um livro chamado A Letra Escarlate. Os adolescentes só podem assistir esse filme com os pais. O filme é um romance histórico que se passa no século XVII. Uma mulher que é acusada de adultério, então, precisa usar uma placa com um A vermelho, um A escarlate, na altura do peito. E ela precisa usar essa placa na cidade que ela vivia. E enquanto ela andava, as pessoas a humilhavam, porque ela era uma pecadora. Em todos os lugares, a marca da humilhação estava nela, porque ela era realmente uma pecadora. O A humilhante acompanhava aquela mulher. Talvez você pense: mas uma mulher adúltera realmente merece esse tipo de sofrimento, de humilhação. Você já pensou em alguém tomando o lugar de um pecador e sendo humilhado assim, mesmo sendo inocente? Ele assume a vergonha no lugar de pecadores. É exatamente isso que o servo fez, irmãos. Ele assumiu a humilhação de pecadores, como se ele mesmo tivesse pecado. E ele não pronuncia palavras de defesa de si mesmo, dizendo: afinal de contas eu estou aqui sofrendo no lugar de outros, eu estou sendo humilhado, mas eu não sou culpado. Não, ele aceita que é tido como culpado mesmo não sendo. Ele não abre a boca para reclamar, ele não pragueja, porque ele é altruísta. Ele se dá no lugar de outros voluntariamente, e ele faz isso por amor. Cristo, irmãos, assumiu a natureza humana sem pecado, obviamente. Ele jamais pecou, mas ele foi tratado como se fosse um criminoso. Você consegue imaginar a humilhação de ser levado de tribunal a tribunal e acusações serem feitas contra você, injustas, e você ficar silente? Você será acusado de coisas que você não cometeu.
O texto diz que a humilhação dele foi opressiva, porque foi injusta. Irmãos, ele foi esbofeteado, tiraram o sarro dele, deram-lhe uma coroa de espinho para humilhá-lo. Afinal de contas, na cruz, ele estava nu, humilhado como se fosse um pecador. Ainda assim, ele não abriu a boca para praguejar, nem reclamou. Ele foi levado então a Pilatos, mas não retrucou, ele não se defendeu. E ele não fez isso apenas porque ele era inocente, irmãos. Nós precisamos entender isso. Ele se calou não apenas porque ele era inocente e estava confiando no juízo vindouro. Isso é verdade, mas não apenas isso. Ele se calou porque ele deliberou ele mesmo, firmemente a ser humilhado para nos salvar. Ele tinha certamente muito a dizer, mas ele ficou quieto. Mas ele não fez isso porque ele era um homem fraco. Na verdade, ele era mais poderoso e valioso do que todos os seus acusadores e pecadores juntos. Esse servo era realmente virtuoso. Algumas pessoas olham para o cenário da crucificação, para a vida do nosso Senhor e pensam, Jesus era um homem fraco. Não, ele não era um homem fraco. Um homem fraco não poderia voluntariamente aceitar a humilhação silente, sem reclamar. Na verdade, a humilhação do nosso Salvador demonstra quão grandioso ele é. Porque foi uma humilhação aceita voluntariamente. Ele não foi apenas uma vítima inocente, irmãos. Ele foi uma vítima voluntária. Essa verdade demonstra para nós que Cristo nos amou profundamente, que o seu amor era grande. Ele não morreu apenas porque era necessário fazer isso para salvar pecadores. Ele morreu porque quis morrer. Foi uma escolha dele. Só um homem corajoso poderia escolher morrer no lugar de pecadores. Não foi fruto do acaso. Ele fez isso para que nós fôssemos perdoados de tão grande humilhação e fez voluntariamente. O amor dele não era pequeno, irmãos, era grandíssimo. Ele fez voluntariamente. Essa verdade certamente deve mover o nosso coração. O apóstolo Paulo escreve, como nós vimos na liturgia, no texto de Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, diz o apóstolo Paulo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós devemos, irmãos, ser imitadores de Cristo. Mas nós não podemos imitar aquele a quem nós não admiramos. Você não admiraria um homem fraco que é levado inocentemente para ser morto, incapaz de se defender. Mas você admirará um homem forte que assume a humilhação corajosamente e fica silente porque ele sabe aonde quer chegar. Ele sabe o que quer conquistar. Ele não reclama, ele não pragueja, não porque ele é fraco e inocente, mas porque ele é poderoso e inocente. E esse é o nosso Redentor virtuoso, que faz voluntariamente um sacrifício para salvar pecadores como nós. Verso 7, irmãos, nos apresentou essa virtude relativa à voluntariedade do servo. Mas o verso 8 nos apresenta uma outra virtude, a bondade do servo. O verso 8 fala então da morte do servo. E esse verso acaba por revelar a bondade dele. Porque precisa ser bom, e muito bom, aquele que escolhe e que decide se submeter à morte em lugar de pecadores. Sem merecer, o texto diz que ele foi golpeado. Golpeado no lugar daqueles que mereciam. O texto começa dizendo no verso 8 que por juízo opressor foi arrebatado. Juízo opressor se refere então a um julgamento injusto. Ele era bom, mas ele foi tratado como se não fosse.
Se isso não bastasse, irmãos, o texto diz, e de sua linhagem quem dela cogitou. Mas a palavra linhagem aqui, talvez não seja a melhor tradução. Linhagem, neste texto, tem o sentido de geração. Note que é uma pergunta. E o sentido dessa pergunta é mais ou menos esse. Entre as pessoas de sua época, de sua geração, quem considerou o servo e o que ele estava fazendo? Não diz respeito à linhagem do servo, diz respeito à geração da época em que o servo viveu e como eles interpretavam aquilo que ele fez e quem ele era. Quem considerou a obra do servo? A resposta que o profeta induz os leitores a pensar é ninguém. Ninguém percebeu quem ele era e o que ele estava fazendo. As pessoas na época do nosso Senhor, que nós sabemos, irmãos, que é o servo sofredor de Isaías 53, não consideraram a sua bondade, nem consideraram aquilo que a sua obra estava conquistando. É por isso que o mataram. O verso 8 termina dizendo, ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. As pessoas, além de não considerarem a bondade do servo e a realidade de estar ele substituindo pecadores sendo bom, elas o mataram. Eles não consideraram a bondade, sequer eles entenderam quem ele era e o que ele estava fazendo. Eles foram incapazes, irmãos, de questionar quem nós estamos crucificando. E pensemos que eles não tivessem o conhecimento diante de si de que Cristo era Deus, mas apenas olhassem para os fatos dos eventos da época. E que fatos são esses? Nós estamos crucificando o homem que fez cegos verem, fez aleijados andarem, o homem que ressuscitou pessoas. Nós estamos crucificando aquele que atendeu carinhosamente as pessoas enfermas. Nós estamos crucificando aquele homem que libertou almas que haviam e estavam por muito tempo presas pelos demônios. Era esse que eles estavam crucificando. E esses são só os eventos históricos dos quais eles foram testemunha, irmãos. Era este homem bom que eles estavam crucificando. Mas eles não entenderam a bondade do servo. Eles não entenderam sequer a bondade que estava prevista e muito clara em suas promessas. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. A bondade de conhecer e de saber que em Cristo eles poderiam ser perdoados dos seus pecados. Afinal de contas, por causa da má compreensão deles acerca de quem ele era e do que ele estava fazendo, ele mesmo conquistou, pela sua bondade, graça e perdão, morrendo no lugar de pecadores. Irmãos, ainda hoje as pessoas não reconhecem a bondade e a doçura do Salvador. Se elas soubessem que aquele que morreu é alguém que concede vida a todos, alguém tão poderoso assim, elas iam tomar ciência da sua bondade. Normalmente nós pensamos em uma pessoa bondosa como uma pessoa frágil e fraca. Mas Cristo não é frágil e fraco. Ele morreu não porque era fraco, ele morreu porque era bondoso. Vocês se lembram que quando Cristo estava crucificado, os anciãos, os escribas judeus disseram: é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas ele podia descer da cruz se quisesse. Ele podia. Ele não desceu da cruz não porque não tinha poder em fazê-lo. Ele não desceu da cruz porque ele era bom o suficiente para morrer no lugar de pecadores como nós. A bondade do servo, nosso Redentor, implica em vários aspectos que nós precisamos se lembrar e não esquecer. Em primeiro lugar, irmãos, quando nós duvidamos do perdão de Deus, nós estamos duvidando, no final das contas, da bondade de Cristo. Talvez você diga: como Deus perdoaria um pecador como eu?
Essa é uma pergunta sensata. Uma pergunta que pecadores devem fazer. Mas a resposta divina é: Deus perdoa pecadores como nós, entregando à morte alguém que é bom como Ele. É por isso que nós podemos ser perdoados. E por causa da eficácia de quem Ele é e da sua bondade, o perdão é uma garantia para aqueles que se dobram diante dEle. Não porque Ele é um frágil levado à cruz, mas porque Ele é bondoso levado à cruz. Em segundo lugar, irmãos, quando nós duvidamos da bondade de Deus diante das adversidades dessa vida e dos sofrimentos que nos cercam, nós precisamos olhar para a cruz. Porque é verdade que nessa vida ainda há sofrimento, mas por causa da cruz de Cristo, esse sofrimento vai acabar um dia. Por quê? Porque Ele foi bondoso o suficiente para morrer e na sua morte vencer o pecado e a própria morte. Ele morreu em nosso lugar, irmãos, por sua bondade, e Ele nos conquistou um futuro cheio de vida, alegria e prazer. Por que Ele fez isso? Porque Ele era obrigado? Não, nós já vimos que Ele fez isso voluntariamente. Porque Ele fez isso porque Ele era uma ovelhinha fraca, levada para ser sacrificada? Não, porque Ele era bondoso. Por fim, uma terceira implicação é que quando nós lutamos para ser perdoado com base no nosso próprio esforço, quando nós lutamos para ser aceitos por Deus com base nas nossas próprias obras, nós estamos ignorando que foi necessário que Deus manifestasse em Cristo a sua bondade para que nós fôssemos realmente salvos. Irmãos, nós precisamos aceitar essa graça da bondade de Deus revelada em Cristo. Nós não podemos ser salvos pelas nossas próprias obras. Quando nós olhamos para a bondade dele, nós vemos que ele assumiu submissamente, por bondade, a morte em nosso lugar. E preste atenção, nós devemos aprender que recorrer à bondade de Cristo para ser perdoado é algo que traz mais glória a Ele, não menos. De novo, recorrer à bondade de Cristo para ser perdoado e não às suas próprias obras é algo que traz mais glória a Ele, não menos. Porque Ele fez isso para demonstrar a sua bondade, a sua grandeza, para demonstrar o quão virtuoso Ele é. Não se esqueça dessas coisas, irmãos. Nós vimos já duas virtudes. Vimos no verso 7 a voluntariedade do servo e no verso 8 a bondade do servo. Agora uma terceira virtude aparece no verso 9. A santidade do servo. A santidade do servo. O servo, irmãos, é submisso na humilhação e na morte. Ele é submisso, ele encara com submissão. Mas ele faz isso porque faz a vontade de Deus. O servo certamente tem muitas virtudes, além dessas que foram mencionadas aqui. Mas em todas as virtudes que o servo tem, ele é santo. Em todas. A santidade do servo, no verso 9, é demonstrada de duas maneiras. A primeira, de forma implícita, e a segunda, explícita. Vamos ver primeiro a implícita. Mas eu quero alertá-los de que esse verso é bastante debatido entre os estudiosos. Entretanto, irmãos, quando nós interpretamos este verso à luz do todo e da história da redenção, olhando para o Novo Testamento, é difícil pensar em qualquer outro tipo de interpretação diferente da interpretação tradicional, que se encaixa muito bem no Novo Testamento. É curioso notar, e olhe para o texto com atenção, que a palavra perversos está no plural e rico no singular. Isso faz pensar, irmãos, que Isaías pretendeu que perversos e ricos fossem pessoas diferentes, fossem grupos diferentes, e não uma referência à mesma categoria de pessoas.
Então o texto está apresentando duas categorias, mas categorias que não são antagônicas por si: os perversos e os ricos. Há ricos que são perversos e há ricos que são santos. Do mesmo modo, há pobres perversos e pobres santos. Mas como o rico antagoniza com os perversos aqui? Perceba, irmãos, o texto diz que lhe foi designado uma sepultura com os perversos, no plural. Isso sugere que o servo seria sepultado com os perversos. Mas a frase seguinte diz: ele esteve com o rico na sua morte. Então, em outras palavras, o texto está dizendo que algumas pessoas, no plural, designaram-lhe uma sepultura com os perversos. Mas no final da história, ele esteve com o rico na sua morte. A tensão que o texto apresenta é a seguinte: como um homem que morre com os perversos e, portanto, é considerado igualmente perverso, tem no final um sepulcro nobre para repousar? Um homem que morre com ímpios deveria ter um sepultamento ímpio. Mas como ele tem um lugar nobre para repousar? O texto está dizendo, irmãos, que embora os assassinos do servo tenham lhe designado uma sepultura com os perversos, ele seria, obviamente, enterrado junto com aqueles pecadores. Mas Deus daria a ele um sepultamento justo. Enquanto os homens interpretavam o servo como uma pessoa indigna, Deus lhe concede um sepultamento nobre. E por que Deus faz isso? Isso está implícito no texto. Mas Deus faz isso porque o servo não é um perverso para que seu corpo repouse junto ao dos perversos. É difícil, irmãos, não se lembrar do registro que os evangelhos fazem quando nós olhamos para isso. O Senhor Jesus Cristo foi crucificado por perversos, desde o processo de julgamento até o ato da crucificação em si. Além disso, ele foi crucificado ao lado de dois perversos, no plural. Os ímpios certamente haviam designado uma sepultura para os perversos que estavam ali sendo crucificados, mas acerca de Jesus a história mudou, porque um tal de José de Arimateia pede a Pilatos o corpo de Jesus. E curiosamente o Evangelho de Mateus descreve José de Arimateia como o rico. Lembremos que o texto de Isaías foi escrito aproximadamente 800 anos antes da vinda do nosso Redentor. Nós não podemos imaginar, irmãos, que o evangelista Mateus esteja descrevendo José de Arimateia, que pede o corpo de Jesus para sepultá-lo em um túmulo novo, nobre, e Mateus o descreve como rico acidentalmente. É certo que Mateus tinha Isaías 53:9 em mente. Cristo é o servo sofredor que morre com os perversos, mas porque ele não é perverso e sim santo, ele é sepultado em um túmulo novo, o mesmo no qual ele ressuscitaria dos mortos. Uma segunda parte do verso que mostra a santidade do servo, irmãos, e agora explicitamente, e note que o texto como isso é explícito, note no texto. O texto diz que ele nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. A palavra dolo significa engano. O sentido aqui, irmãos, é que ele nunca cometeu qualquer injustiça, qualquer pecado, nem em atos, nem em palavras. O servo submisso à lei de Deus não cometeu pecado porque ele é completamente santo. Irmãos, nós vivemos em uma geração aonde poderosos são estimados e aonde ser poderoso significa ser uma pessoa virtuosa. Ter poder significa ser uma pessoa virtuosa. E realmente acredito que poder, honra são virtudes. Força é virtude. Mas pense bem, a virtude da força e o do poder só serão seguras se elas forem vividas por alguém que também seja santo. Um homem com poder
Mas sem santidade, não será um bom homem. É atribuída a Abraham Lincoln a frase: se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Dê-lhe poder. E normalmente homens poderosos parecem cair quando eles têm poder. Quando o caráter deles é provado. Mas olhe para Cristo, irmão. Olhe para Cristo e veja que aquele aparentemente frágil homem crucificado em um madeiro não era tão frágil assim. Ele tinha todo o poder. Todo o poder. Mas o seu caráter era santo, aprovado, justo, a ponto de, por coragem, amor, ter assumido o lugar de pecadores. Porque era santo. E ele precisaria purificar aqueles a quem ele amou. Ele precisaria fazer. O texto que nós acabamos de ler demonstra que ele nunca pecou em palavras. Cristo sabia a hora de falar e a hora de ficar quieto. Ele foi parecido com uma ovelha sem voz, levada pelos seus tosqueadores. Mas da sua boca sempre saiu pureza e santidade. Ele sempre ensinou o caminho da verdade. Não houve qualquer distorção ou engano que saísse da boca dele, irmãos. Ele é completamente santo. Ele nunca fez injustiça alguma. A santidade de Deus é a principal razão pela qual nós devemos ser santos. A razão pela qual devemos ser santos é a santidade de Deus, de Cristo. Mas nós já sabemos disso. Nós sabemos que porque Ele é santo, nós também devemos ser. Além disso, esse texto não foi escrito para dizer o seguinte: prestem atenção, o servo era santo, agora é a vez de vocês, vão lá e sejam santos. Esse texto não está dizendo isso. Há outros textos da Escritura que dizem isso. Mas esse texto não está dizendo. Esse texto não está dizendo para você, seja santo. Esse texto está dizendo, Ele é santo. Esse texto está apontando para as virtudes dele, não para a sua responsabilidade. E por que a Escritura se ocupa, irmãos, de mostrar a santidade de Cristo, mostrando que essa é uma virtude dele? Porque esse servo, cheio de virtudes, deve ser admirado. Nós devemos admirá-lo, irmãos, porque sendo poderoso, santo, amoroso, corajoso, justo, ele tomou o lugar de pecadores como nós. Ele tem que ser admirado. E nós precisamos ser relembrados disso com bastante frequência, porque nós nos esquecemos da grandeza daquele que nós dizemos ser o nosso Salvador. Nós devemos olhar para textos como esse e ficar encantado com a inocência, com o poder que ele tinha, mesmo parecendo ser um homem frágil. Nós devemos ficar encantados como um homem tão santo é crucificado como um pecador tão vil. Irmãos, ele é quem morreu por vocês. Eu concordo com o Jordan Peterson quando ele diz que homens devem ser perigosos. Contudo, eu também afirmo que homens perigosos e pecadores não são confiáveis. Nunca são. Do mesmo modo que homens fracos também não são confiáveis. Mas Cristo é um homem forte. Cheio de virtudes, cheio de autocontrole. A igreja evangélica precisa aprender que Cristo não é apenas uma vítima inocente. Que Cristo não é frágil. Ele é uma vítima inocente, mas é poderoso. E isso faz de Cristo, irmãos, o homem perfeito. Cristo foi voluntariamente para a cruz, porque virtuosamente Ele amou e reteve a sua força para ser humilhado como nós deveríamos ser. Cristo foi tão bom e a sua bondade é tão grande a ponto de nos substituir voluntariamente.
E ele é tão submisso, porque é santo. Nós vimos, irmãos, que a submissão do servo é voluntária, é boa e é santa. Você deve estimá-lo por isso. Você deve estimá-lo, porque esse é o teu Salvador. Você deve admirá-lo por isso. Esse é o propósito desse texto ter sido escrito. Admire um homem tão virtuoso que é capaz de sofrer como um inocente, mesmo sendo poderoso. Ele se faz parecer fraco, porque ele é bom, porque ele é santo. Vamos orar. Ó Senhor, nós te bendizemos, porque o nosso Senhor é bom. Te bendizemos porque ele fez o que fez, não porque foi obrigado a fazê-lo, mas porque ele quis fazer. Ó Senhor, nós te louvamos, porque ele assumiu um estado de humilhação voluntariamente, e mesmo sendo poderoso, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Que homem perfeito é Cristo! Mas ele não é apenas homem, ele é Deus homem. Nós o louvamos, ó Senhor, nosso Redentor. Nós te bendizemos, porque tu morreste na cruz em nosso lugar. O Senhor foi submisso e corajoso. Te louvamos pela tua grandeza. Te louvamos por conhecer as tuas virtudes e amá-lo e admirá-lo, Senhor. Que o teu nome seja exaltado. Ó Pai bendito, nós te louvamos porque amorosamente enviaste o teu Filho. E este Filho concluiu a obra de redenção. E o teu Espírito aplica em nós as verdades da salvação. Quão grande graça é essa! Nós te louvamos, nosso Senhor. Nós te bendizemos, em nome de Cristo. Amém.